Graça e paz, igreja, irmão, irmã, você que está nos assistindo, vendo essa transmissão, assistindo esse vídeo a partir de agora, que todos nós, você e eu, todas as pessoas que ligaram agora, que estão vendo, nós possamos estar sintonizados, né? Temos algo em comum, que é buscar mais da palavra de Deus, buscar mais dos ensinamentos do Senhor, buscar mais daquilo que nos aproxima do Pai. Amém? Que nós possamos estar realmente juntos com o mesmo propósito. Essa noite eu gostaria de trazer para você uma palavra que veio de encontro ao meu coração, e confesso que conversando com a minha esposa eu tinha até algo diferente para trazer para vocês, mas estudando mais, aprofundando mais na palavra, Deus me mostrou algo diferente. Eu quero compartilhar algo com vocês que muitas vezes passa despercebido nas nossas vidas, ou nós não damos a atenção devida, a atenção necessária, e que tem uma importância muito grande. E eu digo por conta de coisas práticas do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que quando eu falar para você, homem, mulher, temente a Deus, você que está me assistindo agora, você fatalmente vai se lembrar de alguma situação na qual lhe faltou um equilíbrio necessário, ou esperar um pouco a mais, aguardar um pouco mais para resolver uma situação. Eu estou dizendo para você, eu quero levar para você hoje uma palavra que vai nos remeter à nossa paciência. Ou, nesse caso de hoje, dessa noite, principalmente a falta da paciência. E, inevitavelmente, as consequências dessa falta de paciência. E eu quero que você me acompanhe, nós vamos abrir a Bíblia e eu vou tentar reproduzir aqui, Êxodo 32, do 1 ao 10. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Até aqui, meus irmãos. Eu sempre gosto de introduzir a palavra levando para o contexto. Moisés estava conduzindo um povo através do que Deus havia lhe pedido, e ele estava conduzindo um povo que estava preso no Egito, estava escravizado no Egito, e que viveram por muitos e muitos anos, algumas gerações, naquele lugar. Então era um povo que, na maioria deles, não conhecia o Senhor, ou não conhecia as coisas que o Senhor fazia e que era capaz de fazer. Mas também era um povo que vivia uma vida que não tinha a liberdade de oferecer para Deus o que ele realmente merecia. Era um povo que, por ser escravo, ele tinha uma certa limitação. Mesmo que eles quisessem, ele tinha uma limitação
de adorar a Deus na plenitude ou da maneira que Deus merece, contrário do que nós podemos e temos a liberdade hoje de oferecer o nosso melhor para Deus. Muitas das pessoas que estavam presas naquele lugar, no Egito, não tinham essa condição, não tinham essa liberdade. E eu quero atentar você em relação a isso, antes da gente começar a falar a respeito desses versículos, é que muitas das vezes, por muito tempo, seja ele dias, semanas, meses ou anos, quando nós começamos a fazer algo, aquilo se torna rotina na nossa vida e vai se enraizando de tal maneira que mesmo após nós convertermos, mesmo após nós entregarmos a nossa vida para Deus, essa coisa de que fazíamos antigamente, na velha vida, não sai de imediato. Deveria sair. Nós deveríamos abandonar velhos hábitos imediatamente. Mas o que nos mostra, o que eu estou fazendo esse resgate, desse trecho da Bíblia, é que essas pessoas que estavam sendo conduzidas para um lugar diferente, né, que o líder deles era Moisés, eles estavam passando por um processo até chegar na promessa de Deus, até chegar na promessa que Deus havia feito para os seus antepassados. Eu quero remeter isso para a minha vida e para a sua vida. Muitas coisas, né, muitas vezes nós abandonamos. Quando nós seguimos ao Senhor, nós declaramos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, coisas são imediatas. Eu ou você, nós vamos nos lembrar de algo que eu abri mão no momento em que eu aceitei a Cristo. Mas tem coisas que Deus precisa trabalhar no seu coração, no meu coração, na sua vida e na minha vida. E isso demanda um certo processo. E demanda um certo processo porque determinadas coisas estão enraizadas na nossa vida de tal maneira que precisam ser feitos de forma gradual, de forma, às vezes, devagar, mas Deus jamais deixa de tratar cada um dos seus filhos. Deus jamais vai nos abandonar e o que Ele mais quer é que nós tenhamos o melhor de nós e, principalmente, o melhor dEle. E o melhor dEle é quando nós abandonamos totalmente os velhos hábitos e nós deixamos com que Ele faça a vontade dEle, independente da que seja. Muitas vezes, como aquele povo era, nós também às vezes somos resistentes às mudanças com que Deus quer fazer nos nossos corações, nas nossas vidas, porque nós até então vivíamos algo que era desconhecido, aquele povo vivia algo que era desconhecido. Tanto que não é o objetivo dessa palavra, mas muitos deles se irritaram e chegaram a dizer que a vida que eles tinham anteriormente era melhor do que aquela que eles tinham, que eles estavam tendo. Porque não sabiam, não tinham a noção do que os esperava mais adiante. E muitas vezes nós fazemos coisas pensando na nossa velha vida, pensando que a nossa velha vida é melhor do que aquilo que nos espera no passo seguinte, do outro lado, ao lado do nosso Pai. Então esse povo vivia uma vida baseada no que eles tinham no Egito, na escravidão, na vida anterior. E provavelmente, se nós nos debruçarmos em relação a determinadas atitudes que nós temos, provavelmente você e eu vamos lembrar de algo que nós fazemos e que nos remete muito à nossa vida anterior, aquela vida antes de conhecer a Cristo. Ou mesmo você que pode ser que esteja assistindo nesse momento e não entregou sua vida completamente, 100% a Deus, se você também olhar para trás, se você pensar, refletir profundamente, você vai enxergar na sua própria vida algo que você fez e que desagrada a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que, para dar o start, para nós iniciarmos esse povo tinha uma vida, tinha pensamentos e o coração deles estava voltado para a vida anterior, a vida que eles conheciam, aquela vida de escravidão, aquela vida
que Deus não era o Senhor e Ele não regia 100% a vida deles. E por conta disso eles tinham memórias, tinham situações, e isso refletia nas atitudes. E a primeira delas que eu quero tratar é justamente isso. Quando Deus designou Moisés para que eles pudessem atravessar, para que eles pudessem passar por esse período de transição entre essa velha vida e a nova vida, Deus estava oferecendo para eles, como se fosse se é que eu posso tratar dessa maneira, como se fosse um curso, um aprendizado, para eles, ao entrarem, né, na nova vida, saberem do que é a vontade de Deus e usufruírem do melhor de Deus. Mas para isso eles precisavam aprender. Nós temos que ter isso, e eu pelo menos tenho isso na minha vida com frequência. A cada dia Deus me dá um aprendizado diferente, Deus me dá algo que Ele me mostra. Eu sempre procuro, na verdade, entender o que Deus quer falar comigo através disso. O que Deus quer me tocar através de uma situação, através de uma pessoa que vem falar comigo, através de uma atitude que eu faço ou até que eu deixo de fazer. Nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus muitas vezes nos trata nessas situações. Esse também é um tratamento. Moisés, líder desse povo, saiu para falar com Deus, saiu para se aproximar ainda mais da presença de Deus. E aquele povo sem paciência, aquele povo que queria uma solução imediata para determinados problemas, com o passar do tempo, com o passar dos dias, né, com a falta da presença de Moisés, começaram a se desesperar, começaram a não ter mais a esperança daquilo que Deus tinha programado para a vida deles e decidiram tomar atitudes e decisões baseadas no desespero, baseadas principalmente na falta de paciência, sem levar em conta a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, primeiramente, essa noite, que quando nós fazemos algo por desespero, quando nós fazemos algo pela falta de paciência, significa que nós estamos nos desviando do propósito de Deus. Você e eu precisamos analisar, precisamos entender, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, e isso demanda paciência. Quantas e quantas pessoas tomam decisões sem avaliar o resultado dessa decisão? Nós podemos observar nesses versículos que pela falta de paciência, pelo desespero, as decisões que eles tomaram foram decisões erradas. E eu tenho certeza que você vai avaliar nesse momento algumas decisões que você e até mesmo nós tomamos nas nossas vidas, que foram decisões erradas, mas que principalmente, se nós tivéssemos colocado essas decisões, submetido, na verdade, essas decisões a Deus, se nós tivéssemos tido a paciência necessária, muito provavelmente essa decisão teria sido uma decisão diferente da que nós tomamos. As atitudes que você e eu tomamos em determinadas situações poderiam ser diferentes. E muito provavelmente porque nós não tivemos a paciência necessária para lidar com essa situação. Um dos maiores problemas que nós temos visto hoje, inclusive, não é exclusivo desse período que nós estamos falando na palavra, a partir do versículo 1, é a falta de paciência. Quantos problemas, às vezes, palavras que nós liberamos na vida de outras pessoas e que às vezes nos arrependemos, porque nós não tivemos paciência para analisar, para pensar, para avaliar o poder que essa palavra teria na vida de uma outra pessoa. Eu tenho certeza que você, ao se arrepender disso, deve ter se lembrado: eu poderia ter pensado melhor em falar isso. Quantas decisões nós tomamos, ou às vezes quantas decisões nós deixamos de tomar, que avaliando melhor, com calma, com tranquilidade, com paciência, a gente para e pensa: eu não deveria ter feito isso. Ou então,
eu deveria ter feito isso. Avaliando melhor isso, nós percebemos que um dos maiores problemas que nós temos é a falta de paciência. No relacionamento, quantas e quantas vezes nós entramos num diálogo familiar e a falta de paciência faz com que nós liberemos palavras, nossas ações são ruins e depois nós precisamos nos arrepender pela falta de paciência. Hoje em dia, quantos casais que nós vemos, pessoas jovens às vezes, que conhecem, um ao outro, um rapaz conhece uma moça conhece um rapaz, e pela falta de paciência decidem não esperar o melhor de Deus para a vida deles. E mesmo com pouco tempo de conhecidos, com pouco tempo de relacionamento, se entregam a uma vida de casais, se entregam a uma vida de que não era para se entregarem, não era o momento para se entregarem. Eles estão se conhecendo. E o melhor de Deus que está separado para esse casal, às vezes é adiado, por quê? Pela falta de paciência. Pela falta de aguardar o momento exato para realizarem determinadas coisas. Então hoje em dia, um dos maiores males que nós temos é a falta de paciência. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que vão falar, mas hoje nós vivemos num mundo que é muito rápido, é aquele famoso mundo que toma lá da cá, se eu esperar muito para tomar uma decisão, eu posso perder um negócio, se eu demorar muito para tomar uma decisão, eu posso deixar de estar com aquela pessoa, se eu demorar muito para tomar uma decisão, pode ser que o resultado disso não seja bom. A palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. São todas as coisas. Não é uma nem outra. Existe um tempo para você aguardar, para você esperar, para você ter aquele momento exato em falar, essa é a hora, esse é o momento. Deus está me liberando isso, é agora. Não foi ontem e nem será amanhã. É o momento de Deus. E para isso nós precisamos ter e exercitar nossa paciência. Porque se nós não exercitarmos na nossa paciência, infelizmente, fatalmente, nós tomaremos decisões na qual não agradará a Deus. Eu quero falar com você, inclusive, o motivo real de eu trazer essa palavra para você. E quando eu estava refletindo, quando eu levava minha esposa para o trabalho, eu levando ela para o trabalho, quase muito próximo de onde chegamos lá, nós estávamos de carro e eu observando pelo retrovisor, eu percebi um carro nos aproximando, estava se aproximando de nós. Comentei com minha esposa ainda, falei, está vindo um carro muito rápido aqui atrás de nós. Nós estávamos chegando próximo de uma rotatória. E muito próximo dessa rotatória, esse carro nos ultrapassou. Ele ultrapassou, muito provavelmente, porque não teve paciência para aguardar. Então, a falta de paciência desse condutor ou condutora, porque eu não vi quem era, fez com que ele tomasse uma decisão, ou ela tomasse uma decisão, que provavelmente não havia necessidade, ele poderia esperar. E eu quero ir além disso, porque normalmente, igual eu estava falando para vocês, a falta de paciência gera situações, muitas vezes desnecessárias, e infelizmente, na maioria das vezes, se não em todas elas, situações erradas. Eu digo porque essa pessoa que acabou de nos ultrapassar com esse carro, já a rotatória muito próxima de nós, ela nos ultrapassou e entrou pela contramão. Ela fez a rotatória num sentido que não poderia fazer a rotatória, num sentido que oferecia risco para o próprio condutor e para as demais pessoas. Tudo bem que era um horário na qual o trânsito tinha pouquíssimos carros. Aliás, eu nem vi nenhum outro carro além dos nossos, o que nós estávamos e o dessa outra pessoa. Mas essa pessoa negligenciou a regra, negligenciou a lei, deixou de cumprir aquilo que era certo, fez o errado pela falta de paciência. Quantos acidentes, inclusive, que nós podemos ver causados pela falta de paciência?
Quantos casamentos que nós vemos acabar pela falta de paciência? Quantos filhos deixam seus lares, suas famílias, pela falta de paciência? Quantas pessoas que abandonam a igreja, abandonam estar ao lado de Deus pela falta de paciência? Deus tem nos tratado em relação a isso. Até nesse momento que nós estamos passando, eu creio que nós temos que trabalhar a nossa paciência ainda mais, com mais intensidade. Às vezes nós pensamos, e muitas pessoas remetem a isso, falam, mas igual essa pessoa que infringiu as leis e as regras, mas eu não causei problema nenhum, eu não tive acidente, nada foi gerado por essa atitude, por essa ação. E às vezes você e eu pode pensar que em algumas situações, pela falta de paciência, nós fizemos algo e que aparentemente não gerou problema, não teve nenhuma situação desagradável. Mas eu quero lembrar você que quando nós estamos sendo tratados por Deus, é porque Ele tem um objetivo, Ele tem um plano para as nossas vidas. E muitas vezes a paciência é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Eu quero continuar o texto para você e eu acompanharmos o resultado, a consequência dessa falta de paciência. Amém? Então siga comigo, Êxodo 32, a partir do versículo 2. Pela falta de paciência, Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Irmãos, isso é tão sério que a falta de paciência fez com que uma pessoa, Arão foi chamado por aquele povo, Arão foi chamado para fazer algo que ia totalmente contra a vontade de Deus, que ia totalmente contra aquilo que era o plano do Senhor para a vida daquelas pessoas. Construir um bezerro tentando substituir o plano de Deus, tentando substituir a vontade do Senhor. Quantas e quantas vezes você e eu nos antecipamos, ou pelo menos tentamos antecipar a vontade de Deus, fazendo as nossas vontades, fazendo o nosso desejo, tentando imaginar que nós estamos fazendo algo melhor do que seria a vontade de Deus, do que seriam os planos de Deus para mim, para a sua vida, para a sua família. Essas pessoas, esse povo, na verdade, que que ele fez, na verdade, essa estátua, estava não só negligenciando, mas estava falando para Deus que o que ele tinha preparado não valia a pena. O que ele tinha, o plano de Deus, desse Deus, nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas, o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, o Criador dos céus e da terra, não valia a pena. Que eles tinham algo melhor, que eles estavam procurando algo melhor. E isso tem estragado, isso tem destruído muitas coisas no mundo afora. Substituir a vontade de Deus por coisas, às vezes, materiais. Porque aquilo era algo material, aquilo era algo palpável, era algo que eles podiam enxergar. Nós precisamos entender que a vontade de Deus vai além de qualquer coisa. A vontade de Deus, muitas vezes nós não vemos, mas ela existe. Ela está presente na sua e na minha vida, independente de nós queremos ou não. Agora, nós temos o livre-arbítrio como aquele povo tinha o livre-arbítrio. E aquele povo não teve paciência para esperar a verdadeira vontade de Deus.
Eu quero encorajar você, como a palavra diz, que nós devemos ter paciência, nós devemos saber esperar, nós devemos ter o coração voltado para a vontade de Deus e fazer única e exclusivamente aquilo que Ele quer que nós façamos. Independente se a vontade dEle vai ser cumprida hoje, vai ser cumprida amanhã, daqui a um ano ou daqui a vários anos, porque é a vontade de Deus e não a nossa. Nós vemos muitas coisas sendo destruídas hoje pela falta de paciência. E muitas vezes pela falta de paciência nossa mesmo, pela falta de paciência em muitas situações. Eu quero encorajar você e lembrar que tudo que nós temos que fazer, nós temos que estar pautados na única e verdadeira vontade do Senhor. Porque o resultado dessa falta de paciência, as atitudes que nós tomamos, muitas vezes nós falamos que eu fiz isso porque Deus é amor, Deus Ele entende, Deus Ele compreende, Deus Ele releva. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus não está alinhado com o erro. Deus não está alinhado com a consequência da minha e da sua impaciência quando nós fazemos algo que vai contra a vontade dEle. Ele não vai aliviar, Ele não vai deixar de dar atenção para esse nosso erro. Quando nós falamos em paciência, é porque nós precisamos esperar. A palavra diz, inclusive, espera no Senhor. Esperar a vontade do Senhor, esperar a vontade de Deus e fazer a vontade dEle, não a nossa. Eu quero lembrar você, já indo para o encerramento dessa palavra, que nós precisamos ter a convicção daquilo que Deus quer para a nossa vida e fazer a vontade de Deus conforme Ele quer e não conforme nós queremos. Esperar a vontade de Deus para o tempo determinado em nossas vidas. E para você, que às vezes pode estar pensando que já errou alguma vez, já se antecipou em alguma situação, que é o resultado da sua falta de paciência, ou às vezes da minha falta de paciência, gerou problema, gerou uma situação que às vezes para você parece sem solução, uma situação que você olha e fala, essa minha falta de paciência trouxe um problema muito grande, trouxe um problema que eu não consigo resolver, trouxe uma situação que até hoje faz parte da minha vida. Eu quero encerrar lembrando o versículo 26 desse mesmo texto, Êxodo 32. O versículo 26 diz o seguinte: se você tiver, a grosso modo, quando Moisés sobe em determinado lugar e chama as pessoas. Moisés chama essas pessoas e diz: você que está com o Senhor, você que é comigo, junto com o Senhor, junte-se a mim, esteja comigo. Você que é um com o Pai, você que é um com Deus. Moisés está dando para essas pessoas a possibilidade, a opção de se arrependerem daquilo que fizeram. Para que essas pessoas pudessem se arrepender e ir em busca da solução, mesmo tendo errado. Então você que eu falei agora, que provavelmente tem algum problema, tenha passado por isso, primeiro nós precisamos deixar ser tratados por Deus, para que a paciência faça parte das nossas vidas. E depois disso, nós precisamos, se nós fizemos algo errado por conta da falta de paciência, Moisés ofereceu para aquele povo a opção, né? Ele deu a liberdade para aquele povo escolher e falar: vocês que estão com o Senhor, venham para o meu lado, se arrependam, peçam perdão por aquilo. Da mesma maneira que Jesus nos ofereceu a possibilidade, através da entrega dele, através de toda a dor e do sofrimento, o que ele quis dizer foi exatamente o que Moisés ofereceu para aquele povo.
Você que errou, você que pecou, você que leva uma vida errada, ou que tem atitudes erradas em sua vida, eu te ofereço a possibilidade, eu te ofereço a condição de se arrepender, de levar uma nova vida, uma vida diferente daquela que você tem levado, uma vida com mais paciência, uma vida que você avalia o que você vai fazer antes de fazer, uma vida que você, antes de tomar uma decisão, você vai perguntar para você, mas também para Deus, o que eu devo fazer diante dessa situação. E se aquilo não agrada a Deus, não é para você fazer. Se aquilo não vai engrandecer, não vai ser bom para Deus, com toda certeza não será bom para você, não será bom para uma outra pessoa. Mas eu quero encerrar dizendo que da mesma maneira que Moisés ofereceu a opção e a possibilidade daquelas pessoas se arrependerem de todos os erros, você e eu, nós temos a opção, a possibilidade de nos arrependermos e de termos uma vida diferente daquela que nós tínhamos e deixar Deus trabalhar dentro dos nossos corações, trabalhar na minha e na sua vida, trabalhar dentro da sua e da minha casa. Amém? Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. Curve sua cabeça a partir de agora, esteja alinhado com a vontade de Deus e deixe Deus entrar no seu coração, na sua casa a partir de agora. Senhor Jesus, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja em nossas vidas, Senhor Jesus. Eu quero pedir, meu Pai, que tudo que nós fizemos até hoje, Senhor Jesus, que vai contra a Tua vontade, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de avaliação, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, que o Senhor possa nos tratar, que o Senhor possa, meu Pai, estar dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, meu Pai. Vai, Senhor Jesus, sonda se há algo ruim, algo mal, algo que não te agrada, ou algo que eu não tenho feito, meu Pai, que me afasta da Tua presença. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor seja o único Senhor e Salvador na minha vida, na vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa nos tratar, meu Pai. Nós queremos ser tratados, nós queremos ser tratáveis. E que o Senhor seja, meu Pai, o dono de todas as coisas nas nossas vidas. Que nós possamos ter mais paciência, que nós possamos saber tratar de todas as coisas. Que nós possamos, meu Pai, antes de realizar qualquer atitude, qualquer ação, que nós possamos submeter tudo aquilo que nós vamos fazer a Ti primeiramente, meu Pai. Que nós abandonemos todos os velhos hábitos, que se existe em nossas vidas no nosso hábito da falta de paciência, do desespero, de não avaliar o que nós falamos, o que nós dizemos, eu quero nesse momento, meu Pai, declarar que não mais haverá na minha vida, na vida dos irmãos, declarar que nós estamos prontos para o seu tratamento, declarar, meu Pai, que todas as pessoas que estão ouvindo e vendo essa mensagem agora, nós estaremos sendo tratados por Ti. E no final do tratamento, no final dessa prova, nós seremos aprovados, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter essa palavra dentro do seu coração, que você traga isso para a sua vida, não só agora, não só hoje, essa noite, ou amanhã do dia seguinte, mas todos os dias. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe o seu caminhar, que você possa ter paciência para lidar com todas as coisas. Tenha uma semana de bênção, em nome de Jesus.